Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O NIT Notícias apresenta a segunda reportagem da série Cangaço e você vai conhecer curiosos e estudiosos que vêm de várias partes do país para conhecer de perto o local da morte de Lampião e parte do seu bando em 1938, durante a Missa do Cangaço. Todos os anos, milhares de pessoas passam pela Grota do Angico para visitar o local onde morreram Lampião, Maria Bonita e parte do seu bando. E quem diz o que atrai a toda esta gente é a própria filha do Lampião, Expedita. Eu não posso dizer que ele foi um herói, mas posso dizer que ele foi um cangaceiro famoso, querido por todo mundo, que se ele não fosse querido, não estava essa multidão toda, rachando esse povo todo ano. Pela primeira vez na missa, Ruth, que veio de Paulo Afonso a convite de amigos, confessa que precisa aprender mais da história do cangaceiro Lampião. A história do cangaço eu acho muito interessante, até por ser daqui mesmo, da região, e a convite de um colega que sempre vem. Ele fez o convite e eu achei interessante, porque eu não sabia que existia essa missa, que era realizada essa missa. E eu aceitei o convite. Jackson veio à missa junto ao grupo de capoeira do qual faz parte. Para ele, a missa é algo importante. Quando questionado se ele achava que Lampião foi um herói ou um bandoleiro, ele foi curto e direto na resposta. Mais herói. O cangaço esteve representado na missa através da caracterização de diversos presentes. Crianças e adultos vestindo lenço, chapéus de couro, cartucheira, alpercata, todos devidamente caracterizados, como se fossem os próprios cangaceiros. Laís veio de Canidé de São Francisco para participar pela primeira vez da missa que lembra a morte de Lampião e confessa a sua grande admiração por ele. É uma história que é de raiz e que tive famílias próximas a mim que viveu isso e eu também peguei isso. Isso é de família. Seria Virgulino, o popular Lampião, um mito? Na opinião deste comerciante da cidade de Serra Talhada, sim. Eu tenho já em torno de 40 anos que persigo essa história, 8 anos de estudo, mas ainda continua um mito, né? A gente cada dia precisa buscar mais para... Eu entendo que ainda tenho que perseguir bastante para poder dar uma posição relativa. É um mito, o Virgulino para mim é um mito na história. A cultura de um povo é algo que deve ser valorizado, e por isso, Newton não mediu esforços ao sair de São Paulo para participar da missa. Eu venho à missa do Lampião há mais de 12 anos, né? E o cangaço é um assunto que me interessa muito. Desde pequeno eu estudo o tema cangaço. Na verdade, é um assunto que para mim é muito apaixonante. Então eu venho porque é a oportunidade que eu tenho de estar em contato com os locais onde ocorreu o massacre, com as pessoas que estudam. Então isso me estimula a vir todo ano para cá. Entre as obras literárias acerca da história de Lampião e do cangaço, está o primeiro dicionário bibliográfico sobre o cangaço no Brasil. E o autor desta obra veio de Salvador para participar da missa. Então o cangaço é uma coisa que fascina, não é? E nós historiadores, para nós é um prato cheio a pesquisa, porque sempre terá um novo escritor, um novo pesquisador, com uma fonte nova, uma fonte diferente, e que vai enriquecer sempre o assunto cada vez mais. Na meados do século XVIII, já existia cangaceiro no Nordeste. Cabeleira, ele foi enforcado em 1884, não é? 1784, ele foi enforcado, o Cabeleira. Então, agora, no século XIX, realmente, é que agiganta-se, não é? A questão do cangaço no Nordeste brasileiro, porque era uma região abandonada pelo governo, sem estrada, sem escola, sem estudo, entendeu? E as secas periódicas, não é? E praticamente o cangaço se intensificou quase que naturalmente. A morte de Lampião já completou 80 anos, mas a sua influência na cultura do povo sertanejo, assim como as histórias a seu respeito, seguem vivas na memória de muita gente. Para mim, foi pai, foi uma lembrança que eu tenho toda a vida e eu nunca vou poder esquecer com esse movimento todo. Amanhã você vai conhecer os grupos folclóricos que celebram a cultura do cangaço em Sergipe. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.